Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex. Este é o módulo 4, Ministério Diaconal. E esta é a nossa sexta videoaula, o diácono como filântropo. Disse um teólogo certa vez que não podemos falar do pão que é descido do céu enquanto ao nosso lado desmaia o semelhante pelo pão que brota da terra. E quem há de rebater tal verdade? Devemos lembrar que foi para atender aos necessitados que a igreja primitiva, inspirada pelo Espírito Santo, instituiu o diaconato. Assim, falaremos nesta videoaula sobre o diácono como filântropo da igreja cristã. Vamos começar definindo aqui filantropia cristã. A palavra filantropia vem de dois vocábulos gregos, filia, quer dizer amor, e anthropos, o homem. Filantropia, pois, é o amor que demonstramos ao ser humano como nosso próximo. A filantropia cristã vai muito além, obviamente, desse conceito, conhecida de maneira genérica como a assistência social. É o amor que se consagra em palavras e atos de misericórdia à comunidade dos fiéis, visando suprir as carências mais imediatas e básicas de seus membros. Nós geralmente não falamos muito sobre filantropia cristã, falamos sobre assistencialismo ou assistência social, ou responsabilidade social, certo? Então, mas por filantropia cristã, nós queremos dizer exatamente esses atos de misericórdia direcionados à comunidade dos fiéis, aqueles menos favorecidos, os mais necessitados dentro do povo, visando socorrê-los em suas necessidades, certo? Dito isso, é importante lembrarmos que a Bíblia, além de ser o mais piedoso dos livros, é também a mais filantrópica das obras, conforme veremos, A filantropia, a começar do Antigo Testamento. A lei de Moisés, ela proibia a prática da usura, contra os desvalidos ou os mais necessitados. Então era proibido que se praticasse usura, que seria uma espécie de empréstimo, que acarretava em juros abusivos, semelhantes a esses que os bancos aplicam, aos aposentados e outros. As novidades da terra eram de tal forma colhidas que jamais deixaram de beneficiar ao pobre e ao estrangeiro. Deus proibia, aos proprietários de terras e por aí diante, que ao colherem os frutos, se algum deles caísse no chão, não recolhesse, não pegasse, exatamente para que ficasse para os mais necessitados. Bom, e exigia também o Senhor, que fossem os israelitas sensíveis ao clamor do pobre. Uma das ênfases do profetismo hebreu foi o cuidado a ser dispensado aos mais carentes, conforme Amós capítulo 5, versículo 11. Foi justamente por não ministrar aos devidos cuidados aos seus pobres que a primeira comunidade hebreia viu-se expulsa por Deus da terra onde manava leite e mel. Então, você encontra filantropia, no Antigo Testamento, mas não só no Antigo Testamento. A filantropia também ela é ensinada no Novo Testamento. Tanto o Senhor quanto os seus apóstolos, muitos se preocuparam com os mais necessitados, especialmente entre os domésticos da fé. Jesus procurou emprestar um cuidado essencialmente escatológico aos pobres e com estes identificou-se, conforme nós encontramos em Mateus capítulo 25, verso 34 a 45. A mais conhecida parábola dos bodes e das ovelhas, onde ele fala exatamente sobre esse cuidado que devemos demonstrar para com nossos irmãos. O apóstolo Paulo jamais descurou dos necessitados. Em suas viagens missionárias, empenhava-se ele por ajudar os pobres de Jerusalém, conforme encontramos em Romanos 15,
versículo 26. Embora sejam os diáconos destacados, né, para os mais diversos trabalhos na comunidade da fé, na igreja do Senhor, nós não podemos jamais esquecermos da finalidade primacial de sua missão, que é o de promover e manter a filantropia cristã. Vocês devem se lembrar de que eles são, pela primeira vez, mencionados exatamente numa circunstância, né, no qual estão eles ali, sendo instituídos para cuidar das mesas, né, cuidar da repartição, em outras palavras, da cesta básica entre os mais necessitados, que ali, naquele contexto, eram as viúvas, né, que não tinham o amparo do governo, que não tinha assistência do Estado, né, então estavam completamente desamparadas. Então havia um recolhimento, né, entre os irmãos, os quais eram posteriormente distribuídos, né, por igual entre essas irmãs viúvas, né? Então o diácono somente haverá de exercer plenamente seu ministério se ele tiver um aprofundado conhecimento da realidade social que o cerca. Ele precisa conhecer a realidade da sua igreja, a realidade dos irmãos. Ele precisa saber quais são suas carências, suas necessidades. Em toda a igreja nós temos irmãos às quais nós devemos um certo cuidado, né? Um certo cuidado nas questões de ordem material. Bom, vamos aqui falar aqui sobre o diácono como promotor da filantropia cristã. Haja vista, né, que os 7 primeiros diáconos e dos requisitos apontados em Atos capítulo 6, inferimos terem sido eles homens bem inseridos em sua comunidade. Isso significa que o diácono ele tem de ser um sociólogo prático, né? Apesar de não conhecer as diversas teorias acerca da sociedade, não é obrigado, e muito menos nos atreveremos a discorrer sobre elas aqui. Tem de o diácono, né, tem que o diácono ter a obrigação de interpretar corretamente as realidades de cada irmão, né, da sua igreja, da sua membresia. De que maneira poderá o diácono conhecer experimentalmente a comunidade dos fiéis? Isso é uma boa pergunta. Este conhecimento exige convivência, né? A princípio, convivência, né? Então, amizade, visitações, observações sempre atentas, certamente ajudarão o diácono a estar à parte das necessidades da comunidade da fé. À medida que o diácono for inserindo-se na igreja local, irá inteirando-se ele automaticamente das dificuldades e carências desta. E por isso, busque interessar-se pelos que sofrem, né? Muitos, talvez, que estão fazendo esse curso, você especialmente diácono, possa talvez jamais parado para pensar que essa fosse uma das suas primárias obrigações, um dos seus primários deveres, mas exatamente. Pelas evidências do Novo Testamento, não resta dúvida quanto a esse ponto. Entre as suas primárias obrigações e deveres como diácono, deve ser cuidado em relação aos mais necessitados dentre aqueles que formam a comunidade da fé, a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Bom, mas vamos aqui, saímos um pouco da teoria e partimos para a prática, né? Na maioria de nossas igrejas, a filantropia acha-se tristemente limitada a campanhas do quilo observado, né, logo após a celebração da ceia, aquele quilo de alimento, né? Algumas igrejas recolhem por ocasião da celebração da ceia, né? Outros após a celebração da ceia. E por causa da rotina que vem sendo submetida, essa iniciativa já não surte os resultados esperados. Quando muito, consegue-se aprontar umas poucas cestas básicas para ser repartida entre os mais necessitados dentre o povo de Deus.
Quase sempre deixa-se de lado outras necessidades igualmente inadiáveis, como saúde, educação, vestuário, entre outros. Então, deixaremos aqui algumas sugestões que poderão ser consideradas pelos diáconos, né? São sugestões simples, mas creio que eficazes. Uma delas, a princípio, a campanha da cesta básica. Há algumas igrejas na qual praticamente já não existe nenhuma forma de arrecadação de alimentos para a cesta básica. Mas a fim de que este empreendimento tenha êxito, é necessário que seja bem divulgado, né? No domingo anterior, os diáconos, com a permissão do seu pastor, relembrarão a igreja de seu compromisso, se possível, distribuirão entre os presentes um cartão indicando o gênero a ser trazido. Dessa forma, há de se evitar que se tenha alguns gêneros em demasia e outros em quantidades irrisórias, né? Então é importante sim que o diácono ele se envolva com a campanha da cesta básica, né? E mantenha, né? E mantenha atualizado, né? Uma espécie de lista ou relação dos irmãos, né? Mais carentes, e de acordo com a necessidade de cada um, dando prioridade àqueles em situações mais precárias, certo? Então isso é importante, fica aqui a dica, né? Porque, vamos supor, na sua igreja tem 5 pessoas em situações bem preocupantes, certo? Mas na qual a sua igreja conseguiu apenas arrecadar 2 cestas básicas, né? Então você só poderá atender 2 irmãos em vez de 5 aquele mês. Caso você possa ver outros meios, né, arrecadar exatamente 5 cestas básicas para destinar uma para cada irmão, bênção de Deus. Caso não, então essas 2 cestas básicas devem ser encaminhadas ou destinadas àqueles que estão em situação mais preocupante. Sem dúvida, entre os 5 há aqueles cuja preocupação é gritante, cuja necessidade requer uma ação imediata. Campanha do material escolar, né? É outra campanha qual os diáconos podem muito bem estar promovendo na sua igreja. Arrecade junto à igreja no mês que antecede o início das aulas o material escolar. Depois reparta-o entre os alunos de famílias mais carentes da igreja. Então, olha que maravilhoso projeto, campanha que pode ser realizado e vai amenizar um impacto sobre muitas famílias, vai ajudar aí muitas famílias cujo material didático, né, o material escolar pesa um tanto no bolso, né? Há famílias no qual não tem uma renda fixa, né? E quando chega o início das aulas, né, muitos pais sentem no bolso. Então, se a igreja e os diáconos puderem fazer algo nesse sentido, né, então será muito bem-vindo, sem dúvida alguma. Promoção de empregos. Busque manter um bom relacionamento com empresários, donos de supermercado e lojas de sua cidade, a fim de providenciar trabalho aos irmãos desempregados. Organize um arquivo, né, com os nomes dos desempregados e outro com as vagas oferecidas. Você imagine, é um irmão desempregado, né, mas no qual ele é um habilidoso pintor, e aí de repente você fica sabendo ou vai se informando até que descobre que tem uma casa ali atrás de um pintor, né, atrás de uma pessoa que pinta a sua casa e tal. Você tem o nome do irmão para indicar, né? Então os diáconos podem estar ajudando e muito a sua igreja local, especialmente os irmãos carentes. Além dessas iniciativas, há muitas outras que podem estar vocês diáconos e diaconisas promovendo, né, junto à igreja local. Bom, esta foi a nossa videoaula. Tchau, até logo e até a nossa próxima videoaula.